Começando mais um Griot Urbano, edição de número 18 do nosso programa semanal. E nessa edição eu falo um pouquinho sobre a relação entre velha e nova escola, sugestão de algumas pessoas pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. Vamos que vamos, iniciando mais uma edição. Nós! Então, rapaziada e moçada, dentro da cultura hip hop, ao longo dos anos, foi se estabelecendo essa nomenclatura New School, Old School e diz respeito, no caso da velha escola, a pessoas que iniciaram o movimento, iniciaram há mais tempo no movimento, na cultura, e acaba se tornando, assim como o termo nova escola, um termo também referente ao estilo que a pessoa faz, tanto o rap, quanto o grafite, quanto a discotecagem, enfim. Acabou se tornando esse termo que também define o estilo que a pessoa usa. Então a gente escuta muito a rapaziada falando, seu estilo de rap é mais old school, né? Nossa, seu estilo de grafite é mais old school, é mais new school, é mais nova escola, é mais velha escola. Virou esse termo que define estilo, mas diz respeito a quanto tempo a pessoa está dentro da cultura hip hop. E aí, se a gente for pensar, é um processo muito natural, né? A rapaziada que veio de 80, para quem veio da década de 90, já é velha escola. Para quem veio dos anos 2000, falando em Brasil, né? A rapaziada de 90 já é velha escola, assim como a de 80. E assim vai. E aí, na relação contrária, para a rapaziada de 80, a rapaziada de 90 já é nova escola, para a rapaziada de 90, a rapaziada de 2000 já é nova escola, e a gente vai desdobrando dessa maneira. Normal. A grande questão é que algumas pessoas acabam alimentando uma sensação de que existe um racha, treta entre quem é velha escola e quem é nova escola. O que, acaba atrapalhando o caminhar de muita coisa dentro do hip hop, e a gente tem que pensar melhor a respeito disso. E para a gente pensar melhor a respeito disso, eu faço uma referência aqui ao Legião Urbana, que diz, você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Que aí eu diria também o contrário. Você diz que os seus filhos não te entendem, mas você não entende seus filhos. E aí, para quem não entendeu, velha escola, os pais, mães da nossa cultura, nova escola, os filhos, filhas da nossa cultura. Nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que entender uma questão. São pessoas diferentes, de épocas, momentos diferentes, que, portanto, vão ter referenciais culturais, artísticos, políticos, econômicos diferentes. São pessoas que vão pensar aquilo que elas produzem a partir do seu referencial de valores em todas essas áreas. E aí, para quem nasceu, por exemplo, no Brasil e vivenciou o início do hip hop no Brasil, na década de 80, quando o hip hop chega no Brasil e começa a se expandir, 83, 84, 85, isso era, por exemplo, o final da ditadura militar. O país estava se revendo socialmente, culturalmente, economicamente, eram outros valores que estavam postos ali no momento, outra fita, aquele momento histórico. E aí, se a gente for pensar 2016, apesar de que a coisa está começando a regredir aí, é um outro quadro em questão de Brasil, como que o Brasil está hoje em 2016. Então as pessoas vão ver por óticas diferentes aquilo que elas produzem, até mesmo pelas possibilidades, pelas oportunidades. Na década de 80, quando o hip hop chega, que as pessoas estavam descobrindo o que era o hip hop. Não sabiam nem muito bem o que era aquilo ali que estava chegando. Outra, que você não tinha tantos acessos e tantas possibilidades de conhecimento, de informação, de tecnologia. Hoje, em 2016,
A internet nos dá acesso quase que livre e ilimitado a uma pá de informação, uma pá de conhecimento, que hoje você não precisa, por exemplo, estar numa roda de dança para entender a dança. Você pega um tanto de tutorial e vai ver. E aí também nós temos um problema. E aí sim começam a existir algumas divergências entre velha e nova escola. Afinal de contas, hoje, com esse excesso de informações, excesso de acesso, muitas pessoas mais novas assistem vídeos, pegam tutoriais, leem textos e já entendem que são do hip hop, que já sabem tudo sobre hip hop e querem fazer a seu modo, sem às vezes nunca ter tido contato com pioneiros e pioneiras que fazem isso da forma original, no caso do Brasil, desde a década de 80. E aí querem se impor na cena às vezes sem ter essa noção. Ao mesmo tempo, existem pessoas mais das antigas, mais velha escola, que não querem abrir mão do jeito que fazem e do entendimento que têm sobre a sua arte, a sua cultura, por entenderem que é aquilo ali que aprendeu na década de 80 e não pode mudar. O que também não é verdade. As coisas vão mudar. Existe muito esse jogo, né, de quem está chegando reclamar, que quem está há mais tempo. Ah, rapaziada, prende informação, prende conhecimento, não transmite conhecimento, não transmite informação. Ah, rapaziada das antigas não aceita o que eu trago de novo pro hip hop, fala que não é hip hop, pô, mas é hip hop, enfim. E quem é mais das antigas, quem é velha escola, reclama da rapaziada mais nova, às vezes, nesse lugar de uma inovação que não tem base, que não tem raiz no que o hip hop construiu historicamente. E também nesse lugar de às vezes nem saber o que de fato é a cultura hip hop como um todo, só dança, ou só rima, ou só faz grafite, ou só DJ, e não sabe a conexão que tudo isso tem, mas quer já ocupar um posto de respeito dentro da cultura hip hop. E as pessoas que se dispõem a dialogar, independente da época em que vieram, acabam conseguindo construir algo que mescla essa inovação e essa raiz. E aí, Eduardo So, Roger D, o próprio KRS-One fala muito isso, e é de não haver velha ou nova escola. Existe a true school, a verdadeira escola, a escola verdadeira do hip hop, que atravessa, independente de tempo, independente de época, por serem pessoas que conhecem e vivem o hip hop na sua completude, entendendo a história, entendendo as raízes, entendendo os porquês, para, até se possível e necessário, inovar, trazer coisas novas. E isso nunca vai ser problema, até porque a cultura hip hop, ela é, por si, na década de 70, uma grande inovação, algo que aquela juventude fez que ninguém fazia até então, que ninguém tinha visto sendo feito daquela maneira até então. E a gente não pode se privar de modificar, de crescer, de trazer novidades, mas para que isso seja algo realmente forte, seja algo realmente que vai perdurar, é preciso ter a base. Caso contrário, vira moda, simplesmente algo que vai acontecer durante um período de tempo e vai passar, e isso dentro do hip hop a gente já viu muito. Posso falar da minha área, falando em rap, por exemplo, nós já vimos diversos estilos de rap que em dados momentos foram extremamente comerciais e comerciáveis e comercializados, que hoje em dia ninguém faz mais. Era uma moda, que em alguma medida foi importante, mas em alguma medida também tirou o foco do que de fato o rap se propôs desde sempre e fez desde sempre. No mesmo lugar a gente tem o breaking, a gente tem um momento da dança breaking hoje que a dança original, os movimentos básicos, muitos dançarinos e dançarinas de breaking não sabem e não fazem,
e não executam bem o básico do breaking. Porém, saltam, pulam, rodam, ginástica olímpica, mas o básico da dança breaking não fazem. E existem dançarinos e dançarinas que conseguem unir as duas coisas e expandem as possibilidades da dança breaking, fazendo muito bem o básico, feijão com arroz ali do Top Rock Footwork Freeze, e conseguem ter também os movimentos mais ginásticos, mais atléticos. E que maneiro, que bom! Da mesma forma o rap. Todo mundo hoje quer no Brasil fazer flipada. Maneiraço, legal, é um exercício técnico muito bom, mas a maioria nunca fez um boom bap bem feito. Fraga. E aí é complicado. E isso se espalha para as outras áreas do hip hop também. E aí, rapaziada e moçada, não é questão da gente pensar o que tem de diferente entre velha e nova escola. É a gente o tempo inteiro pensar o que pode se completar e o que pode se complementar, saca? Enquanto a gente ficar alimentando, fulano é da velha escola e é chato, fulano é da nova escola, fulano é da nova escola e tá se achando. Enquanto a gente alimentar isso, a gente não vai conseguir progredir muito em alguns aspectos. Agora, para a molecada mais nova, é sempre válido deixar um salve, né? Que é o seguinte, quem tá chegando tem por obrigação, dentro de uma cultura que tem por costume reverenciar quem veio antes, buscar essas pessoas e respeitar essas pessoas, ouvir e aprender com essas pessoas. Por mais que às vezes você não concorde 100% com a postura e com o que aquela pessoa transmite ou deixa de transmitir, respeitar. Afinal, aquelas pessoas ajudaram a construir um caminho que te traz e te possibilita estar aqui hoje. Fraga? Então, hoje também a gente vê um movimento que é muito maluco, estranho, eu acho bizarro na real. Uma molecada que está há 2, 3, 5 anos na cultura já fala que é das antigas. Não, você não é das antigas, você acabou de chegar e tem gente muito mais antiga que você nem conhece às vezes. E aí eu, particularmente, sou extremamente grato dentro da cultura hip hop, porque ao longo dessa minha caminhada, que não é das mais longas, eu tive e tenho muito contato com os pioneiros, com as pioneiras da minha cidade, de Belo Horizonte. E isso me dá uma pá de referencial muito da hora para que eu faça o que eu faço hoje. Para que eu possa, inclusive, inovar e, por exemplo, quando a moçada começou, ninguém imaginava um programa para YouTube, nem tinha YouTube, nem tinha internet do jeito que tem hoje. E aí eu tô aqui propondo algo novo, mas com um referencial e com uma base. E aí eu fui aprendendo dessa forma, e o conselho que eu dou para geral que está chegando por agora é esse. Vamos aprender com quem veio antes, vamos ter respeito pelos mais antigos, pelas mais antigas, para que a gente consiga propor coisas novas com base, com raiz dentro da cultura hip hop. Sacou? Rapaziada, moçada, isso é um pouquinho do que eu penso, do que eu sinto, do que eu observo, do que eu já vivi dentro da cultura hip hop, nessa relação entre as escolas da cultura hip hop. Vamos conversar mais a respeito, fiquem à vontade para comentar aqui embaixo, certo? Deixar sugestões, complementar essa discussão. E se gostou, dá um like, compartilha na rede de vocês para chegar no maior número possível de pessoas. Afinal, a palavra tem que chegar, certo? Família, nós mesmo somos somos hip hop, one love. Até a próxima. Valeu!